Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Momento Medicina. E hoje, com uma pauta muito especial, vamos falar sobre câncer de testículo. E quem nos recebe é o Dr. Jorge Ock, ele que é urologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer, espero contribuir aí com algumas informações. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite e uma pauta muito esperada também, doutor. Doutor, para que todos possam entender o que é o câncer de testículo. Isso, o câncer de testículo é um tumor raro, que acomete cerca de 2 a 5% dos homens. Apesar disso, é o câncer mais frequente numa faixa etária entre 20 e 40 anos. Ou seja, predomina nos mais jovens, no auge da sua vida sexual, da capacidade reprodutiva e de trabalho. Doutor Jorge, quais são os principais sintomas? Os principais sinais e sintomas são nódulo endurecido, geralmente indolor, de crescimento relativamente rápido, inchaço, uma sensação de desconforto, de peso na bolsa testicular ou dor na parte inferior do abdômen. Porém, o quadro clássico é a presença de uma massa testicular, identificado no exame físico durante a consulta de rotina, uma massa testicular relatada pelo próprio paciente ou um achado incidental durante um exame complementar, durante uma ultrassonografia, por exemplo. Perfeito. Doutor, e os fatores de risco? O principal fator de risco é a não descida do testículo para a região escrotal durante o desenvolvimento fetal, antes do nascimento, que é a famosa criptorquidia. Outros fatores de risco são desenvolvimento anormal dos testículos, homem com algum grau de infertilidade, síndromes genéticas raras ou história familiar ou pessoal do câncer de testículo. Só lembrando que é um tumor mais frequente nos jovens e na raça branca. Doutor, estamos falando sobre a saúde do homem. Doutor, a fertilidade é afetada do homem que tem câncer de testículo? Alguns pontos importantes em relação a isso. Pode ser afetada sim. Como a conduta inicial é sempre cirúrgica, existe a possibilidade de um tratamento complementar com rádio, quimioterapia. Por isso a importância de, durante as consultas pré-operatórias, você conversar bastante com o paciente sobre os riscos de infertilidade, assim como oferecer a criopreservação do sêmen. Inclusive, já pode existir algumas alterações no esperma ou em algumas células desses pacientes com câncer de testículo, mesmo antes da cirurgia. Porém, o mais comum é que o testículo remanescente, o que permanece após a cirurgia, dê conta de todas as funções sexuais, reprodutivas e hormonais do paciente, sem grande prejuízo para o homem. Doutor Jorge, agora é muito importante, vamos falar sobre o autoexame. Sim. Como não existem métodos preventivos em relação ao câncer de testículo, então o autoexame acaba sendo uma maneira simples e eficaz de identificar o câncer. Então, geralmente, a gente orienta que seja feito o autoexame após um banho quente, em busca de alguma normalidade, como a presença de nódulos, áreas endurecidas, alteração de forma, consistência. Nesses casos, é importante procurar o urologista para que seja feito um exame completo e também ver a necessidade de algum exame complementar, como a ultrassonografia. Só lembrando que o autoexame é ainda mais importante naqueles pacientes com fatores de risco, como comentamos mais cedo. Sim, doutor. Doutor, o paciente ele sente dor? Não, geralmente tem a presença de um nódulo, uma área endurecida, que é indolor e com crescimento relativamente rápido. Geralmente, essa é a principal manifestação. Perfeito, doutor. Doutor, agora vamos falar sobre o diagnóstico precoce e a importância, né? Sim, o diagnóstico precoce é fundamental. Quando a doença é descoberta nas fases iniciais, a chance de cura é elevadíssima, superior a 98%. Porque nessa fase inicial a conduta é uma cirurgia relativamente simples, que é a orquiectomia radical, que é a retirada de todo o testículo. Então é fundamental ser diagnosticado numa fase precoce. Doutor Jorge, e quando procurar a ajuda do especialista? É sempre importante buscar a ajuda de um especialista como uma prevenção mesmo. Então, até os jovens, adolescentes, marquem uma consulta de rotina. Inclusive, o próprio câncer de testículo geralmente é diagnosticado através da palpação do médico durante o exame físico. Lógico, é sempre importante você conhecer o seu corpo e, quando notar alguma anormalidade, buscar o especialista para que seja feito o diagnóstico e tratamento adequados. Perfeito, doutor Jorge. Muito obrigada pela sua participação tão valiosa aqui no programa Momento Medicina. Eu que agradeço, um prazer, e sempre que precisar, podem contar comigo. Obrigada.
O programa Momento Medicina vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Aqui você encontra informação com responsabilidade.